Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, tá? Mais uma vez aqui do site Qualidade e Produtividade. Aí nessa videoaula nós vamos explorar aqui os testes de hipóteses, porém desta vez para as variâncias, tá? Os mesmos testes de hipóteses que nós já vimos aí para médias, né? Proporções, taxas de Poisson, tá? Também se aplicam aqui para inferências, né? Com relação à variação, tá? Então, nós já sabemos, né, por exemplo, que a medida de variação, né, muito utilizada aí é o desvio padrão, tá? E a variância, né, a variância de uma amostra, né, ou de uma população, tá? A variância nada mais é do que o quadrado do desvio padrão, tá? Então, durante essa videoaula nós vamos falar bastante aqui sobre variância, sobre desvio padrão, mas toda vez que houver a referência aqui para variância, tá? Então, a variância é o quadrado do desvio padrão, tá? Bom, testes de hipóteses para variâncias, né, são utilizados quando há interesse, né, no investigador aí descobrir não a posição da média ou qual é a proporção média de defeitos, mas sim descobrir, né, qual é a variação média, né, qual é a diferença entre a variação entre dois grupos, por exemplo, né? Então, aqui no artigo do site, ó, você encontra alguns exemplos, né? Se você quer descobrir qual máquina possui maior variação, né, quando injeta peças plásticas, né, ou qual fornecedor possui maior variação nos prazos de entrega, ou qual marca de arroz, por exemplo, possui maior variação no peso, né, final das embalagens, né? Então, nesses casos, a variável de interesse, né, o que a gente está buscando descobrir é quanta variação existe, né? E se essa variação ela está dentro aí de um intervalo esperado, né? Ou, né, quando comparando duas amostras entre si, se as variações são iguais, né? Se determinados fornecedores possuem variações iguais ou se tem algum que é mais preciso, né? Então, aqui nós vamos dar uma olhada, né, nos testes para uma variância, tá? E nos testes de hipótese para duas variâncias, né, que são os testes para comparar, né, a variação entre uma amostra e uma população, ou um valor hipotético, né, ou a variância entre duas amostras entre si, tá? Ah, aqui no artigo do site, né, é dito que esses testes, né, são baseados nos trabalhos de Snedeker e Cochrane. Na verdade, o teste, né, o trabalho, a grande contribuição de Snedeker foi a distribuição F, né, também chamada distribuição F de Snedeker, que é utilizada como estatística de teste, né, para comparação entre duas amostras, né, a variância entre duas amostras, e o teste e a distribuição Q quadrado, né, de Pearson, que é a distribuição utilizada para modelar a estatística de teste aí para testes de uma variância, tá? Então, aqui no site, ó, no artigo 2.1.3.3.4, tá? Você vai encontrar aqui todo um histórico, né? Toda uma descrição aqui do que é, né? Do que são os testes de hipóteses para variâncias, tá? Como eu já falei, na verdade o interesse aqui é descobrir se a variação entre uma amostra e outra é a mesma ou não, né? Ou se a variância está dentro de um intervalo de confiança aí esperado para a variância média, tá? Ou a variância da população. Então, o primeiro estudo de caso que nós vamos olhar aqui no site, ó, vou rolar um pouquinho, são os testes para uma variância, né? Ou seja, eu tenho uma amostra, eu vou descobrir qual é a variância que tem nessa amostra, né? Qual é o desvio padrão que essa amostra tem, tá? E vou encontrar uma estatística de teste chamada aqui quadrado, tá? Que é essa fórmula aí que você está vendo na tela, né? Que é o Q quadrado é igual a n menos 1, né? Entre parênteses, porque representa o número de graus de liberdade, tá? Então n menos 1 que multiplica a variância amostral, né? S ao quadrado aí é a variância da amostra, tá? Tudo isso dividido pela variância da população, tá? Representado por sigma zero ao quadrado, tá? Então eu tenho aqui na estatística de teste, ó, n é o tamanho da amostra, né? Portanto n-1 é o número de graus de liberdade, multiplicando s ao quadrado sobre sigma zero ao quadrado, tá? Essa é a estatística Q quadrado que a gente vai utilizar para encontrar aí a região crítica de aceitação do teste, né?
e determinar se eu aceito ou rejeito a hipótese nula, tá? Como nos testes aí para média e proporções, né? Eu tenho lá uma região crítica, né, de uma distribuição Q quadrado, chamada distribuição Q quadrado, representada aqui por esse x aqui, né? Esse x quadrado aí. E nós vamos olhar aí no Minitab também como encontrar essa região crítica, tá? Então, o primeiro estudo de caso, né, que a gente vai utilizar para ilustrar aqui os testes para uma variância tá aqui, ó. Imagina que você vai monitorar, né, explorar, por exemplo, qual é o hábito, né, que as crianças no Reino Unido têm de utilizar tablets, né? Então, você coleta 30 leituras, né, faz o monitoramento de 30 crianças, né, no Reino Unido, né, e a média dessa amostra aí de 30 crianças, né, determinou que 48,2 horas por semana, em média, essas crianças utilizaram o tablet aí. E essa amostra também tem um desvio padrão de 12,4 horas por semana. Tá? E aí o que aconteceu? Você, com a sua investigação, né, apresentou os dados e os especialistas sugeriram que a pesquisa é insatisfatória, né? Já que estudos feitos anteriormente aí determinaram que o desvio padrão é, na verdade, 16 horas por semana. Então veja, você tem uma amostra, né, cuja média é 48,2 horas por semana, e essa amostra apresentou um desvio padrão de 12,4 horas por semana. Então, ou seja, a variação que a sua amostra estimou, né, como a população do Reino Unido, está menor do que a variação de uma amostra anterior aí, né, em um estudo anterior, que afirmou que, na verdade, o desvio padrão, né, a variação, é de 16 horas por semana, em média. Então, você quer testar, né, se essa variação aí de 12,4 horas, né, contra 16 horas é puramente ao acaso, né, ou se realmente há uma diferença estatística justificável aí, a ponto deles afirmarem que o seu estudo é insatisfatório. Tá? Então, substituindo os valores na fórmula, né, eu tenho 30 crianças menos 1, ou seja, 29, né, que são os meus graus de liberdade, que multiplicam, né, a variância da amostra. Né? Então, note que o desvio padrão é de 12,4 horas por semana. Né? No entanto, a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, eu coloco 12,4 ao quadrado, tá? Que divide a variância da população, né? Que aqui no problema afirma ser de 16 horas por semana. Então, eu coloco aqui 16 ao quadrado. Né? E resolvendo, né, essa equação, você vai chegar aqui no valor da estatística de teste de 17,418. Tá? Então, utilizando, vou rolar mais um pouquinho, tá? Utilizando, né, essa estatística, né, e considerando um erro alfa aí de 5%, né, como de praxe, tá? Vamos lá mudá-la aqui para o Minitab e vamos explorar aqui como é que eu encontro, né, essa estatística de teste utilizando o Minitab. Tá? Então, a maneira prática e visual de encontrar é aqui no menu Graph, tá? Probability Distribution Plot. Tá? Vou escolher View Probability e clicar em OK. Tá? Aqui nesse diálogo, eu vou preencher agora a distribuição como uma distribuição Q quadrado. Tá? Então, eu estou encontrando a distribuição Q quadrado aqui para o teste de uma variância. Tá? Note que o que ele vai perguntar para mim como parâmetro aqui. Quantos graus de liberdade eu tenho? Bom, eu sei que eu tenho 30 crianças, então 30 menos 1 é 29. Tá? Então eu tenho 29 graus de liberdade aí. Tá? Vou chavear aqui para área sombreada. Tá? E vou pedir para ele pintar aqui para mim. Como o meu desvio padrão é menor, né, que o valor crítico, aí eu vou escolher aqui a cauda esquerda, tá, ou left tail. Vou colocar aqui um valor de x, tá, que agora eu estou interessado em encontrar a estatística de teste, né, valor à esquerda. E vou colocar aqui o valor da estatística que eu encontrei lá no meu cálculo, que é 17,418. Tá?
e vou clicar em OK. O Minitab vai mostrar aqui, né, o valor da estatística, tá? Posicionada aí à esquerda, e o valor da probabilidade, tá? Então, a região crítica, note que a região crítica caiu aí, a probabilidade, né? A probabilidade que nada mais é do que a área sombreada aí sobre a curva, né? É de 0,04472, tá? Menor que o meu erro alfa. Então, provavelmente esse teste de hipótese aí vai ser de rejeitar a hipótese nula. Vamos fazer esse teste de hipóteses aí, tá? Então é dessa forma aqui que você encontra aqui a região crítica, tá, do teste. Então vamos fazer aqui agora o teste de hipótese mesmo, tá? Então você vem aqui o Stat, menu Stat, Basic Statistics e escolhe aqui, ó, teste para uma variância, tá? Então vou testar aqui uma variância, tá? Aqui, se você tiver as leituras, né, você pode escolher uma coluna ou colocar aqui que você tem o desvio padrão da amostra, né? Então você tem que o tamanho da amostra é igual a 30, né? E que o desvio padrão da amostra é 12,4. Tá? Então eu quero realizar um teste de hipótese, né? Com a hipótese nula, a hipótese, né, de variância de desvio padrão hipotético, né? O valor de 16. Tá? Então vou colocar aqui as opções. E vou colocar aqui como hipótese alternativa é que o meu desvio padrão seja menor do que o desvio padrão hipotético, tá? 95% de confiança, dou OK. OK novamente. Tá aqui o resultado do teste, tá? Então eu vou voltar um pouquinho aqui, deixa eu só aumentar a janela aqui para ficar tudo visível. Tá aqui o teste e o intervalo de confiança para uma variância, tá? Então o método, né? Hipótese nula é que o desvio padrão é igual a 16, contra a hipótese alternativa que o desvio padrão é menor do que 16, né? O teste Q quadrado, né? O método do teste Q quadrado só é utilizado, né? Só serve para caso os dados venham de uma distribuição normal. Isso está implícito aí nos dados, né? Mas vamos assumir que isso é verdadeiro, tá? Então eu tenho aqui o número de crianças, né, que foram observadas 30, o desvio padrão da amostra, né, é 12,4, portanto a variância é 154, tá? E aí ele calculou aqui, né, o intervalo de confiança unilateral, né, de um lado só, né, de 95%. Então ele fala que o limite superior, né, para o desvio padrão, na verdade, é de 15,9, tá? Ou seja, uma variância máxima aí de 252. Tá? E aí aqui tem a estatística de teste, ó, né, que é o método Q quadrado, 17,42, arredondando, né? O nosso deu 418, note que está muito próximo aqui. 29 graus de liberdade, um p-valor de 0,045, tá? Então, vou voltar aqui, só para vocês conseguirem ver aqui o gráfico. Nota aqui 0,044, né? Então, arredondando aqui vai dar 0,045, tá? Então, essa é a região crítica, tá? Então, vamos utilizar aqui o parâmetro de 0,05, tá? Se p-valor é menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu rejeito a afirmação de que o meu desvio padrão é igual a 16, portanto, acabo aceitando aqui a hipótese alternativa, né, de que ele é menor do que 16, tá? Então, realmente, né, o desvio padrão é menor do que 16 e a afirmação que a variação, né, torna o estudo inconclusivo começa a ganhar força, tá? Então, essa é uma maneira aí de comparar, né, o desvio padrão de uma amostra com relação
a um desvio padrão hipotético aí de uma população, tá? De um estudo anterior aí. Então esse é o primeiro teste de hipóteses aí, né? Então vamos voltar aqui agora, vamos aqui no site mais uma vez, ó, você vai encontrar passo a passo, tá? Esse teste que a gente acabou de fazer aqui para uma variância, tá bom? E agora vamos falar aqui sobre o teste para duas variâncias, tá? Diferentemente do teste de hipótese para uma variância, onde eu comparo a minha amostra com um valor específico da população, né, ou uma variância hipotética, né? No teste para duas variâncias, eu tenho duas amostras independentes entre si, né, e quero comparar se a variância da amostra número 1 é igual à variância da amostra número 2. Né? O que equivale, matematicamente falando, né, que a razão entre as duas variâncias, né, é igual a 1. O que isso quer dizer? Para que o resultado desse quociente aqui, né, dessa divisão, dessa fração aqui, seja igual a 1, eu preciso que σ1 ao quadrado seja igual a σ2 ao quadrado. Aqui no site está errado, ó, tem um erro aqui na verdade é σ2, tá? Então eu preciso que as duas variâncias sejam iguais, tá? É só dessa maneira que o resultado aí dessa fração aí vai ser igual a 1. Tá? Então eu construo um intervalo de confiança, né, para a razão entre a variância número 1 e a variância número 2. Tá? Isso segue uma distribuição que a gente chama de distribuição F, né, ou distribuição F de Snedeker, tá? Que nada mais é, estatística de teste nada mais é do que a razão entre as variâncias aqui. Ó, tá? Então você vai dividir a variância da primeira amostra pela variância da segunda amostra. Tá? Construindo esse intervalo de confiança, né, para essa estatística de teste aí, você vai determinar se o número 1 está incluso, né, nesse intervalo. Então, vamos realizar aqui, né, vamos voltar mais uma vez lá no Minitab, né, e encontrar, né, a região crítica aí do teste, né. Então eu tenho aqui, vamos colocar, por exemplo, eu tenho 10 graus de liberdade, né? Então eu vou vir aqui no Graph, Probability Distribution Plot, View Probability, e aqui ao invés de colocar a distribuição Q quadrado, agora eu vou escolher aqui a distribuição F. Tá? E note que ele pede dois parâmetros, né? Quantos graus de liberdade eu tenho no numerador e quantos graus de liberdade eu tenho no denominador. Imaginando aí que eu tenho 10 leituras em cada amostra, né? Eu vou colocar, 11, né? Eu vou colocar 10 aqui e 10 aqui, né? Quero mostrar a área sombreada, tá? Quero ver a probabilidade em ambas as caudas para 0,05%, tá? Então eu vou dividir o meu erro alfa em 0,025 para a direita e para a esquerda. Tá? E aí você encontra esses valores aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que a região crítica do teste, ó. Tá? Então, com 10 graus de liberdade no numerador e no denominador, ou seja, amostras de tamanho 11 aí, né? Você vai ter essa região crítica aqui, ó. Tá? Note o formato da distribuição F, ela é bem diferente aí da distribuição normal, né? Que se aproxima de um sino. Essa aqui, na verdade, ela cresce muito logo no começo e depois espalha aqui ao longo dos valores aí, à medida que F cresce, né? Ou X aqui cresce, tá bom? Então, para realizar o teste, né, de hipótese para duas amostras, né, para comparar a variância entre duas amostras, né, você utiliza essa estatística de teste aqui, tá? Estatística F, tá bom? Então, vou colocar aqui o estudo de caso para a gente explorar aqui o teste de duas variâncias. Ó, né? Foram coletadas amostras de dois fabricantes de rolamento de esfera, né?
E os diâmetros em polegadas foram medidos, né, com os seguintes resultados. Então você tem aqui o fabricante Acme aqui, né, que é a amostra número 1, foram 80 rolamentos, tá? E o desvio padrão encontrado, ó, foi de 0.0395, tá? E aí você tem o segundo fabricante aqui, que é Luxfer, que é a amostra número 2, um tamanho de amostra diferente, ó, foram 120 rolamentos, né? E um desvio padrão de 0.04, né? Então, eu tenho aqui, construindo aqui a minha hipótese, as minhas hipóteses, né? A hipótese nula é que o desvio padrão da amostra 1 é igual ao desvio padrão da amostra 2. Né? E a hipótese alternativa é que o desvio padrão da amostra 1 é diferente do desvio padrão da amostra 2. Tá? Resolvendo a estatística de teste, né? Então fazendo as contas, eu vou chegar aqui à conclusão, né? A variância, mais uma vez aqui, a variância da amostra 1, né? Que é 0.0395 ao quadrado dividido por 0.0428 ao quadrado, eu vou encontrar 0,8517. Tá? Então, vamos encontrar, né, no Minitab qual é a região crítica para esse teste aí. Tá? Então, preciso colocar o valor da estatística de teste. Então, vamos lá. Valor X, 0,8519, se não me engano. 8517. Então vou colocar aqui o valor da estatística de teste, tá? Cauda à esquerda e vou dar um OK. Agora sim, tenho aqui, né, a probabilidade, né, de aceitar a hipótese nula, ó, por exemplo, né, que é 0,2231 contra o meu erro alfa, né, que é aceitar a hipótese nula e ela ser falsa. Né? Então, sendo a probabilidade de aceitação aqui maior, né, eu aceito a hipótese nula. Né? Essa aqui é a região de rejeição, né, do teste. Então eu vou comparar aqui o teste, eu vou fazer aqui Stat, Basic Statistics e agora teste para duas variâncias. Tá? Então vou colocar aqui sumarizado. Tá? Tenho aqui os desvios padrão. Tamanho da amostra 80 e o desvio padrão dessa amostra 0,0395, se não me engano. Deixa eu só conferir. 0,395 e 0,0428. Então vamos preencher aqui. 120, 0,0428. Tá? Então eu tenho duas amostras, tamanhos diferentes, porém sei, né, o desvio padrão de cada uma delas. Vou escolher as opções, tá? Eu quero a razão, né, de um desvio padrão sobre outro desvio padrão, né, com 95% de confiança. A razão hipotética é igual a 1, que é o que a gente colocou, né, para que sejam iguais, elas precisam, o resultado dessa divisão tem que ser igual a 1, né? Então a hipótese alternativa é que elas são diferentes, tá? Então eu vou dar um OK. Tá? Se eu quiser os gráficos aqui, né, pode colocar aqui um summary plot, ele vai mostrar um gráfico sumário aí, tá? E vou dar OK. Tá? Então, vou mostrar primeiro o resultado para as duas variâncias. Né? Teste, intervalo de confiança para as duas variâncias. O Minitab vai mostrar um relatório completo aqui, ó, do teste, tá? Então você tem aí a hipótese nula, né? Que o sigma da primeira amostra dividido pelo sigma da segunda amostra é igual a 1, ou seja, são iguais. E a hipótese alternativa é que o sigma da primeira amostra dividido pelo sigma da segunda é diferente de 1, tá? Ou seja, são diferentes. Há um nível de significância, né, alfa, de 0,05, ou seja, 5% de chances de afirmar que a hipótese nula é verdadeira, quando na verdade ela é falsa. Esse é o risco que eu estou correndo aqui com esse tamanho de amostra. Tá? O uso da estatística F foi utilizado. Né? Esse método é acurado para dados normais, é a afirmação que o Minitab faz, é um alerta de precaução. É importante que as duas amostras sigam uma distribuição normal.
tá? Então, nós já vimos em videoaulas anteriores como testar a normalidade aí, tá? Então, aqui foi calculado o intervalo de confiança para cada uma das amostras. Então, eu tenho aqui para a primeira amostra 80 elementos, né? Desvio padrão de 0,040, arredondando, né? Variância de 0,002, né? O que me dá um intervalo de confiança para o desvio padrão, né? Esse desvio padrão, na verdade, ele vai estar entre 0,034 e 0,047, tá? E o segundo, né? Com 120 elementos na amostra, né? Um desvio padrão de 0,043, arredondando também, tá? A mesma variância aqui, né? E o intervalo de confiança de 0,038 até 0,049, tá? A razão desses desvios padrão, né, é de 0,923. Tá? E a razão da variância é 0,852. Tá? O intervalo de confiança para a estatística de teste, tá, me diz o seguinte, né, para a razão, ou seja, para essa divisão aqui de desvios padrão, né, a diferença, né, esse valor aqui, ele vai variar de 0,757 até 1,135. Tá? E para a variância, 0,573 até 1,287. Bom, a gente já viu que para que seja igual, né, o resultado dessa divisão aqui, ó, precisa ser igual a 1. Se o número 1 estiver contido nesse intervalo aqui, significa que em algum momento essas amostras aqui vão ser igual a 1. Né? Essa razão entre as variâncias ou desvios padrão aqui vai ser igual a 1. Então eu tenho evidência, né, para aceitar a hipótese nula, simplesmente utilizando o intervalo de confiança. Né? Utilizando aqui o parâmetro, né, a probabilidade de significância do teste, ó, eu tenho 79 graus de liberdade, a razão um pelo outro dá 0,85, tá? O que me dá um p-valor de 0,446. Tá? Esse p-valor é exatamente o dobro, né, do que a gente viu no gráfico, né, da estatística de teste lá. Então, note que é muito maior do que 0,05. Portanto, aceita a hipótese nula de que a razão entre o sigma da primeira amostra sobre o sigma da segunda é igual a 1 e, portanto, posso afirmar com segurança estatística que as duas amostras possuem a mesma variação, tá? Estatisticamente comprovado. Tá? Se você olhar aqui para o gráfico gerado pelo teste de hipótese, né? Então aqui você tem o intervalo de confiança para a razão, né, entre o desvio padrão 1 da primeira amostra sobre o desvio padrão 2. Tá? Note que o valor, né, do número 1 está tocando aqui o intervalo de confiança, né? Ele está dentro aqui do intervalo de confiança, portanto, aceita a hipótese nula. Tá? E aqui, né, o intervalo aqui quadrado para os desvios padrão. Né? Então, da primeira amostra, esse é o intervalo de confiança, e da segunda amostra, esse aqui é o intervalo de confiança. Note que em uma certa região aqui, ó, né, há evidência aqui de que eles, em algum momento, são iguais. Nessa região onde há o overlapping aqui, ó, né, onde eles se sobrepõem, então eu posso dizer que em algum momento aqui, amostrando aí as duas populações, elas vão ter variâncias iguais. Tá? Então é uma maneira visual aí de representar o resultado do teste de hipótese. Tá? Então, basicamente é isso aí, tá? Para o teste de hipótese de variância. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se tiverem dúvidas, sugestões, entrem em contato aí. Tá? Não deixem de dar o joinha, se inscrever lá no canal, tá? Qualidade e Produtividade, e visitar o nosso site também. Tá? Então é isso aí, um forte abraço, pessoal, e até a próxima!